Bom dia, bom dia, bom dia, minha amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, em mais uma edição da Madrugada Astral. E hoje, feliz ano novo, feliz 2026 para você, nesta quinta-feira, inaugurando mais um ano e principalmente trazendo as boas energias sempre. Você já me segue? Se não segue nas redes sociais, faça isso agora, @PauloBeniAstrologia, ou me mande uma mensagem no WhatsApp, código 11 99302 0468. E aproveitando essa energia do ano novo, essa energia de 2026, hoje nós vamos conversar sobre propósito. E os propósitos sempre cabem, principalmente, nas energias do ano novo. Então, se você gosta desse tema, já envie esse vídeo para quem você mais ama, para quem você compartilha a vida, principalmente alimentando as boas esperanças para um ano novo repleto de bênçãos divinas. E esse propósito que a gente sabe que não é assim a gente encontrá-lo de maneira casual. O propósito a gente precisa construir, principalmente porque hoje é dia 1º de janeiro, então a gente está aqui o mundo inteiro acordando nessa egrégora, nesse bom sentimento, nessa boa sensação de renovação de energia e principalmente a gente sabe que essa virada da data é apenas uma virada do ano civil. Para o universo, para o espaço, para a astrologia, isso na verdade não tem um fundamento. Obviamente, respeitando todas as áreas de conhecimento da espiritualidade, pra, principalmente no caso da numerologia, a gente vai ter sim uma virada energética dos números, porque a gente acaba sendo regido pelos números que a gente utiliza no dia a dia. Mas, obviamente, para o universo não tem esse cálculo do ano civil de que o 31 de janeiro de 2025 virou para de 31 de dezembro de 25, 1º de janeiro de 26. Essa é uma virada apenas da sociedade, mas obviamente a gente precisa entender como que os nossos propósitos, as nossas resoluções de ano novo, que eu tenho certeza de que você já fez, como elas podem ser melhores. E é isso que eu quero trazer hoje para você. Porque, por exemplo, você está esperando um sinal do universo para que tudo mude, tudo melhore, ou está evitando dar o primeiro passo? E principalmente, não, Paulo, hoje eu não vou dar o primeiro passo rumo aos meus sonhos, meus projetos, porque pensa só, estou vindo aqui da virada do ano, né, me diverti, confraternizei com a família, com amigos, eu vou deixar isso para segunda-feira, deixar para um próximo dia útil. Agora, o que você faria se você soubesse que ninguém vai te entregar aquilo que a gente chama de propósito, mas que ele depende apenas, exclusivamente, das suas ações. E eu sei que você sabe disso, eu sei que você já sentiu isso na sua vida, mesmo tendo passado com a sua cor preferida, acendido uma vela, um incenso, uma mentalização para a virada do ano, e que tudo isso funciona. Então faça, continue fazendo, está tudo bem. Mas e as suas ações? Como é que elas estão? E outra, quais hábitos do ano velho, 2025, você precisa simplesmente deixar para trás, enterrar, para que 2026 seja realmente como você deseja? Então fica comigo, porque nesses 25 minutinhos nós vamos conversar sobre isso e traçar pontos importantes para que você tenha um 2026 feliz. Olha só que interessante, quando a gente fala principalmente desse mito da iluminação diária, do propósito. Paulo, como é que eu encontro o meu propósito? E isso, aliás, é uma das mais persistentes perguntas que eu recebo nas consultas de mapa astral, mapa kármico, tarô. Paulo, eu preciso encontrar meu propósito. Já estou com X anos e não encontrei meu propósito. Como é que eu faço, né? O mito do propósito, na verdade, ele não vem como uma iluminação súbita, algo que aparece assim do nada, não é? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que você já teve, e eu vou tratar isso no próximo programa, sobre as questões da intuição, mas vamos deixar para o próximo programa. Mas quando a gente fala de propósito, isso não aparece de maneira causal, não aparece de maneira casual, não aparece de maneira como algo súbito, do nada. Principalmente porque muitas pessoas até entendem, e elas relatam isso para mim, Paulo, eu acho que isso é uma voz interior, eu acho que isso é uma voz mística, uma revelação ou algo simplesmente mágico. De novo, sem deturpar e sem denegrir qualquer entendimento ou crença que você tenha. Mas enquanto você entender de que apenas a crença,
apenas aquilo que é súbito, que aparece do nada, que depende do mágico, vai acontecer, você pode fazer a magia que quiser e continue fazendo, você pode acender a vela que quiser, a cor, a pedra, tudo isso são elementos que nós vamos conjurar com a natureza, mas que, se não tiver a ação, a potência de mudar o propósito e fazer acontecer, simplesmente não acontece. A gente vê pela natureza. A natureza tem lá a chuva, o vento, o ar, a temperatura, não é? Agora, se não houver a força da semente, de nada adianta. A planta, a árvore, ela não vai crescer, não vai nascer, não vai se desenvolver. Portanto, os elementos que estão ao redor nos ajudam. Mas se não houver a potência, a ação, para que eu faça esse propósito que eu desejo acontecer, não vai, dificilmente acontecerá. E eu nem estou falando do tempo, se vai acontecer a curto, médio ou longo prazo. O que eu estou falando é sobre o início, o start. A gente sabe que startar as coisas, iniciar as coisas, tirar da inércia, é uma força demasiadamente grande. E principalmente eu anotei aqui para trazer para você. Para a astrologia, o propósito se revela como você se comporta com o seu mapa e não apenas tendo o mapa em mãos. Eu tenho certeza que você já deve ter feito aí mapa astral, mapa natal, previsões, aí recebe aquele calhamaço, não é? De informações e fala, nossa, eu recebi mais de 200 páginas, ou então eu recebi um vídeo com 3 horas de duração. Veja só, se você não pegar aquele calhamaço de informações e desdobrar em informações práticas, se você não pegar o vídeo e também desdobrá-lo em informações práticas, de que adianta? Então, por isso que, assim, numa consulta astrológica, quando a gente vai tratar de propósito, a gente vai olhar principalmente meio do céu, qual é a qualidade desse meio do céu, qual é o regente, como ele está afetado, e explicar para você como você deve se comportar com o seu mapa. Porque, de novo, as informações astrológicas, elas já vêm há milênios. Isso até já trouxe em outros programas, não é? Há mais de 6.000 anos antes de Cristo, não é? Lá na região da Caldeia, onde a gente tinha o começo do berço da astrologia, trazendo até hoje, 2025, no caso agora 26, né? Somando aí mais de 8.000 anos de conhecimento, fora todo o desenvolvimento da sociedade, e ainda hoje você bate cabeça com o seu propósito, sendo que seria muito fácil fazer com que você compreenda e entenda como o seu mapa funciona e como ele deve direcioná-lo, direcioná-la para o seu propósito. E principalmente assim, falando de outra área do conhecimento, que é o caso do tarô. Os arcanos maiores, ou os grandes arcanos, vão mostrar um pouco desse macrocosmo e dessa jornada que você deve fazer para realizar o seu propósito. Não como um destino pronto. Mais uma vez, eu até acredito na questão do Maktub, do que está escrito, porém, mesmo diante daquilo que está escrito diante da sua vida, eu tenho certeza que hoje, por exemplo, no 1º de janeiro, você pensou em tudo que você fez, tudo que você realizou, mas principalmente tudo que você deseja ser e fazer, realizar, ver acontecer na sua vida em 2026. Então, numa jogada de tarô, por exemplo, quando saem os grandes arcanos, os arcanos maiores, falando sobre o propósito de vida, sua vocação, os seus sonhos e projetos realizados, é porque a gente entende de que aquele arcano pode levar você a um projeto melhor, a um propósito melhor. E outra área do conhecimento que é o caso da hipnose. A gente vê que esse propósito ele depende principalmente de 3 palavrinhas que eu sei que você conhece, mas eu vou relembrar para você. Uma delas, a repetição. A repetição te leva à perfeição. A repetição de hábitos, costumes, te leva ao seu propósito. A segunda palavrinha, clareza. Quanto mais clareza dos propósitos de vida, mais fácil e mais rápido você chega neles. E a próxima palavrinha, que é decisão. Se você não decide, a partir de agora, tomar as rédeas do destino para que você não dependa apenas do acaso, vai ficar difícil. Então, repetição, clareza e decisão são as palavras que eu desejo que você leve para 2026, principalmente para a sua vida, para as pessoas que você partilha a vida, para que você possa, e também essas pessoas, realizar
esses movimentos de propósito e não ficar dependendo de algo mágico, uma epifania, algo que de repente aparece milagroso. Os milagres acontecem, mas você é o agente desses milagres. Aliás, daqui a pouquinho fique comigo, porque eu vou trazer as previsões para o final de semana, então fica comigo porque vai ser importante aí para a realização dos seus propósitos. O ano novo agora, 2026, ele não cria destinos. Mais uma vez, a gente entra em toda essa egrégora, vibrações, isso tudo é importante. Não estou desfazendo de nada disso, até porque eu também aqui, ó, vim de branco, eu acredito nisso, não é? Essa egrégora, a gente beber dessa egrégora, participar dela é importante. Acender a vela da cor que eu quero, usar a cor que eu quero, a pedra, o incenso, frases, magias, tudo isso vai acontecer. Porém, isso só a virada do ano não vai criar o seu destino. Ela te oferece o que a gente chama do caminho energético, o terreno energético. E você, diante deste caminho, deste terreno, justamente vai criar o seu movimento. A virada do ano tem essa egrégora coletiva mesmo, né, de esperança, de abertura, de novos projetos, de confiança. Então, você tem que beber de tudo isso, participar de tudo isso. Por exemplo, você está me acompanhando aqui agora, você tem uma família que você consegue participar disso? Você tem amigos que conseguem participar disso? Ou até clientes que eu atendo que vivem sozinhos, solitariamente. E mesmo essas pessoas solitárias, ou você que está me acompanhando aqui agora, assistindo, ouvindo, veja só, é importante que você participe desta egrégora, mesmo solitariamente, no seu cantinho, fazendo a sua mentalização, mas principalmente potencializando a ação daquilo que você deseja ver realizado. Eu não sei qual é o seu sonho, o seu projeto. Se para mim ou para você é algo pequeno, médio ou de grande porte, não importa, mas você tem que ter a ação além de toda essa egrégora, para fazer construir. E essa virada só irá acontecer ativamente quando você encontra uma ação concreta. E a ação concreta, ela vem primeiro de você e, obviamente, dos elementos, ferramentas que você vai incorporando ao longo do caminho. Você pode incorporar as informações do mapa astral, do tarô, da própria hipnose, de magias, que vão potencializar isso. Porém, faça a sua mudança interna. Estabeleça mudanças e práticas, que inclusive eu vou trazer algumas delas daqui a pouco, para que toda essa promessa de janeiro, da virada do ano, não se frustre nos primeiros dias. Chega fevereiro, você já largou tudo para trás, entrou naquela roda viva do dia a dia, trabalho, família, amigos, compromissos, e ó, já esqueceu de tudo isso. Então aproveite essa atitude agora. E principalmente assim, vamos agora, antes da gente até dar continuidade a essas questões do propósito, vamos às previsões aos 12 signos, agora final de semana, dias 3 e 4 agora já de janeiro. Então aproveitando para que você possa aí, nesse final de semana, estabelecer novos propósitos, estabelecer novas metas. Então fica ligadinho, isso vale para o seu Sol e para o seu Ascendente. Vamos lá? Começando com as arianas e arianos, signo de Áries. A sua família está pedindo um pouco mais da sua presença, principalmente quando você está presente, sempre lembrando, estar presente é de corpo e alma, hein? Não é apenas vou lá, né, bato o meu cartão naquela reunião, mas estar de corpo e alma. Então apresente-se a sua família, seu núcleo familiar, né, entendendo que eles também pensam e são diferentes de você. Então aproveite esse momento de riqueza, sabe por quê? De outra forma, os seus projetos, e olha o propósito aí, podem trazer brilho e reconhecimento. Então, bebe daquela fonte da família, do passado, dos aprendizados que você teve, dos bons aprendizados, para jogar no seu propósito, ou principalmente aí na sua carreira que você deseja ver brilhar nesse 2026, tá bom? Taurinas e taurinos, boas conversas com as pessoas aí, ó, ao final de semana, vão abrir caminhos. Então aproveite, troque ideias, converse. De repente, tem pessoas que falam assim, Paulo, eu não gosto de ficar contando meus sonhos e projetos. Tá bom, não conte antes de começá-los. Porém, você pode compartilhar. Poxa, alguém que pensa assim, estou pensando em fazer tal coisa, não é? Troque experiências, porque isso vale também. E principalmente, acredite na sua fé.
porque ela vai abrir horizontes e principalmente novas oportunidades. Geminianas e geminianos, as questões financeiras pedem cuidado, então segura um pouquinho o bolso, os gastos aí final de ano. Geminiano e geminiano, esse dezembro acabou gastando um pouquinho mais, então vamos lá, segura um pouco ainda na virada do ano, tá bom? Aproveite esse momento, porque principalmente aproveite para se voltar ao seu interno, né? Voltar um pouquinho à sua chama interior, para que você estabeleça o que a gente chama de uma cura mais profunda. Isso vai te ajudar principalmente a estabelecer novos propósitos. Vamos lá, as cancerianas e cancerianos. Você ganha força pessoal, principalmente nos momentos que você estabelecer melhores relações com as pessoas ou até parcerias. Poxa, mas é um final de semana? Não tem problema nenhum, porque a sua força pessoal, né, Câncer, que é um signo cardinal, que vai à frente, principalmente consegue estabelecer essa harmonia, de repente estabelecer esse meio de campo com as pessoas que estão no seu entorno e estabelecendo aí relações melhores com as pessoas. Então aproveite para estar nos lugares que você deseja estar e fazer parcerias importantes para esses projetos e propósitos do seu futuro. Leoninas e leoninos, vamos quietar a mente um pouquinho, silenciar um pouquinho mais, principalmente a mente. A mente da leonina e do leonino, agora virada de ano, pode estar um pouquinho mais agitada. Estabeleça um silêncio, principalmente para você organizar esses primeiros dias de janeiro, organizar hábitos e costumes, rotina. E sabe por quê? Eu tenho certeza, você precisa recuperar aí seu brilho pessoal, e para a leonina é importante esse brilho. Então, vamos aquietar a mente para que você reorganize o dia a dia e possa fazer seu brilho renovado agora no ano novo. Virginianas e virginianos, olhe os propósitos aí, porque os planos de futuro vão fluir muito bem, principalmente, mas é importante que você faça do jeito que você acredita, com a criatividade, as ideias que você acredite. Se alguém te der uma sugestão, avalie criticamente, virginiano, virginiana sabe bem como fazer isso, não é? Beba da sugestão que alguém te deu, mas faça do seu jeito, tudo bem? Librianas e librianos, o trabalho cresce, os compromissos, sua visibilidade, porém, não deixe de cuidar, de repente, da sua casa, do lar, porque isso exige também um pouquinho de dualidade. Então, vai para o trabalho, compromissos, metas. Agora, final de ano, né, essa virada do ano, é comum as pessoas tirarem férias. É o seu caso? Tudo bem, aproveite para pensar um pouquinho, não no trabalho, nos fazeres, mas como você vai levar o trabalho na volta. E se você está no trabalho, então aproveite para se dedicar um pouquinho mais, principalmente não esquecendo dos compromissos em casa. Escorpianas e escorpianos, novas visões estão se abrindo e as conversas importantes também, aí ó, a troca de conversas, revelarão caminhos mais úteis, mais rápidos, mais fáceis. Então, né, escorpianas e escorpianos, essas novas visões que vão se abrir diante das conversas, anote tudo, lembre de tudo para que você possa aplicar nas resoluções e propósitos de ano. Sagitarianas e sagitarianos, cuide das emoções, principalmente porque essas emoções te levarão a caminhos mais prósperos. Mas sabe por quê? Quando você estabelece o seu próprio valor, seu próprio alto valor, estabeleça esse valor, alto valor na sua vida, mas lembrando do seu estado emocional. Então não deixe de cuidar de tudo isso para que caminhos mais prósperos venham até o seu encontro. Capricornianas e capricornianos, relacionamentos vão se equilibrar de toda a ordem, conjugais, familiares, de amigos, mas principalmente quando você irradia aí carisma e força. Vamos lá, capricorniana, capricorniano, um sorriso melhor, não é? Uma energia boa que eu sei que você tem, principalmente para você equilibrar todos esses relacionamentos na sua vida e ter caminhos mais prósperos. Aquarianas e aquarianos, a sua rotina, dia a dia, está pedindo um pouquinho de ajuste. Principalmente, que tal retomar hábitos de espiritualidade, de fé, de religiosidade, que você tem, eu tenho certeza, e que você pode retomar agora na virada do ano. Então, estabeleça isso para você, caminhos mais prósperos para 2026. Piscianas e piscianos, os afetos, eles vão chegar até você, mas diante de boas conexões. Então, não fique se sacrificando por tudo e por todos, não é? Faça uma seletividade, escolha por quem ou pelo que você quer dar a sua energia, trocar a sua energia, estabelecendo melhores afetos, porque isso vai dar justamente
os projetos futuros, melhores resultados e caminhos mais próximos. Essas foram as previsões para o final de semana. Então, feliz ano novo para todos nós. E continuando aqui o nosso bate-papo sobre propósito, eu trouxe aqui uma dica para você e eu quero que você faça agora, tá? Assim que terminar o programa, veja aí, estabeleça isso e mande esse vídeo para alguém também com essa dica. Como construir propósitos na prática? Primeiro, uma ação mínima diária. Você pode escrever isso, e hoje a gente não depende nem de agenda de papel, você pode escrever no celular, num bloco de notas. Faça micro compromissos, principalmente pelo seguinte: qual é a decisão do meu dia hoje? Qual é o gesto que eu farei para o meu dia hoje? Não é? Estabeleça. Você pode escrever isso no dia anterior e fazê-lo logo no início do dia, ou ao longo do dia também. Estabeleça todo dia uma meta diária, uma meta de sentimento, uma meta de propósito, uma palavra positiva que você vai se conectar, sempre lembrando dela. Então faça isso primeiramente. Segundo, veja se você está indo em direção ao que a gente chama ou de destino, de propósito, de caminho. Mas Paulo, eu não sei qual é meu caminho, meu propósito. O mapa astral está aí. As previsões estão aí para te mostrar. Porque lá a gente vê signos, casas que vão traçar esse caminho. Ou, de repente, Paulo, eu gosto mais do tarô, gosto mais daquela linguagem simbólica dos arcanos maiores e menores. Também lá a gente estabelece uma mandala para que mostre qual é esse caminho. Então, primeiramente uma palavra, para que você se conecte diariamente, e você pode fazer uma palavra por dia, não é? E, de novo, ter clareza qual é o caminho que eu desejo seguir. Terceiro, elimine todo e qualquer ruído interno. Aos mais antigos vão lembrar disso, hoje é um pouco menos, né, colocado isso. Nós tínhamos no rádio o dial lá, o botão, o potenciômetro que virava para conectar as rádios, né? Como aqui é a Rádio Mundial FM, então a gente conectava. Então, para achar a frequência, por exemplo, 95,7, então a gente ia girando. Enquanto não chegava naquela frequência, ia tendo ruídos, né, um barulho estranho, e quando conectava, som limpo, como agora. Então, estabeleça a eliminação desses ruídos internos na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, porque principalmente isso atrapalha o olhar para o seu propósito. E quais são os ruídos internos, Paulo? Ansiedade, você estar sobrecarregado, você estar fragmentado, fragmentada frente a todos os problemas da vida. Isso e muitas outras coisas vão fazer com que você reduza os seus estímulos para ir ao encontro do seu propósito, até a sua respiração para que você se acalme e encontre qual é essa verdade. Então, elimine todo e qualquer ruído interno. Paulo, como é que eu faço? Daí a hipnose, por exemplo, para que você venha passar em hipnose comigo, para que você elimine esses ruídos internos e tenha melhor clareza desses propósitos. E principalmente, seja com a palavra diária que você vai estabelecer. Segundo, não é? Tendo clareza de qual é o destino, ao qual caminho eu desejo seguir. E terceiro, eliminando ruídos internos. E tudo isso, de novo, isso aqui não é mágica, não é? Mas é um exercício que você deve fazer diariamente para esse encontro ao seu propósito. E eu tenho certeza que até diante dos relatos que eu recebo durante a semana, dos diversos clientes, eu desejo que você venha também ser meu cliente, pelo seguinte: quando a gente estabelece o propósito num momento como esse, 1º de janeiro, início de um ano novo, a gente está se enchendo de coragem, de ânimo, de fé, de esperança, não é? A gente tem aquele sentimento de deixar as coisas velhas para trás, velha no sentido de antiquado, velha no sentido de que não serve mais ao caminho, não é? Mas isso vale para todas as idades, todos os gêneros, todas as expressões. Então aproveite esse movimento de agora. Você pode fazer esse movimento em qualquer dia do ano, qualquer etapa da vida, no seu aniversário, numa data especial, não é? Num encontro especial. Mas um dia como hoje tem uma egrégora ao redor que você pode beber, pode antecipar fatos e questões. E de novo, para que você tenha um melhor propósito em 2026 e durante todo o ano. O ano novo, ele não traz nada novo se você vem trazendo
aquelas coisas antigas juntas. E propósito nunca vai cair do céu para você. Quem constrói é você mesma, você mesmo, com suas escolhas, coragem e principalmente consciência. Então, mais uma vez, eu desejo aqui para você, nesse primeiro dia do ano que me acompanhou, um feliz ano novo. Envie esse vídeo, essa mensagem para todas as pessoas que você ama. Mais uma vez, um 2026 repleto de bênçãos e graças divinas. Um beijo no seu coração e até mais.